Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Essa é mais uma sessão do Cineclube virtual da ADUF, né? Essa iniciativa que a gente está fazendo todos os domingos, desde março, tentando romper um pouco esse isolamento social que a pandemia nos impôs. E uma das maneiras mais importantes da gente resistir a esse momento é através da cultura e da arte. Então, esse cineclube é muito importante para nós. A gente tem tentado fazer uma programação que contempla os mais diferentes gêneros de filmes, as mais diferentes temáticas, né, que tenham a ver com questões importantes para o nosso sindicato e para a nossa sociedade. E hoje vocês, né, nós assistimos, né, muitos pela primeira vez, o Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, que é um filme de 2013, dirigido pelo Bruno Polidoro e pelo Cacá Nazário, que estão aqui conosco para o debate. A gente agradece muito a presença do Bruno e do Cacá, né, a gentileza de disponibilizar o filme para a gente exibir e também de estar aqui para debater, que num cineclube é importante a gente não só ver os filmes, mas conversar sobre os filmes, e é sempre uma grande oportunidade poder conversar com quem dirige os filmes. Então, Bruno e Cacá, muito obrigada a quem está nos assistindo também. A ideia é que seja uma conversa, então quem tiver comentários, perguntas para fazer para o Bruno e para o Cacá, só escrever aqui no chat da live, né, nos comentários, que eu passo para eles. Então a gente vai começar, Bruno e Cacá, pedindo para vocês contarem para a gente como que surge a ideia do projeto. É um projeto que a gente estava conversando um pouquinho antes de ir pro ar, né? Vocês começam a filmar em 2010 e ele só é concluído em 2013, então certamente começou ainda antes, né, de 2010. Então, contem pra gente como é que foi a ideia do projeto, que certamente começou de uma maneira muito diferente do que a gente vê na tela, né? Então, contem pra gente um pouquinho aí como é que esse projeto começa. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, né? Oportunidade única de estar, como a Nina falou, né, exibindo o filme e conversando, né, muito mais nesses tempos de distanciamento, né, dá um calor no coração, é super bom também de poder, né, a dificuldade de não poder sair de casa facilita de a gente poder encontrar pessoas, né, que talvez não pudessem estar aí no Rio de Janeiro, né, então tem essa vantagem também. Então a gente agradece muito o convite. Muito obrigado, Nina. E eu vou contar um pouquinho então a história. O Sete Ondas, na verdade, ele nasce em 2005, quando eu estava terminando a faculdade em cinema na Unicinos, em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. E lá na faculdade, cada um dos alunos tem que dirigir um curta-metragem de conclusão. Lá em 2005 eu já me dedicava à direção de fotografia, né, que é meu foco de atuação principal, mas mesmo assim tinha que dirigir um filme. Eu sempre gostei muito de literatura, e eu sempre brincava que eu faço cinema, mas a literatura é minha grande paixão. E naquela época o Caio, né, o Caio Fernando Abreu, era um escritor que pulsava, né, ainda hoje pulsa muito, e eu adaptei daí o conto Pela Passagem de uma Grande Dor, né, do livro Morangos Mofados, né, provavelmente o livro mais conhecido do Caio, de 82, o livro, e adaptei ele num conto de ficção como curta de conclusão da faculdade. A partir desse curta, eu criei laços com a família do Caio, principalmente com a Cláudia, a irmã mais nova dele, e com o Jorge, marido dela, que na época eram
quem coordenava os direitos autorais do Caio. E daí, com a exibição do curta, as conversas ali em 2006, nunca esqueço uma tarde lá no sobrado do Caio, no Menino Deus, da família do Caio, que até é a casa que aparece no filme, a gente pode comentar um pouco depois sobre essa casa. O Jorge e a Cláudia falaram: ninguém nunca fez um longa-metragem documental sobre o Caio. Né? Se adapta muito para o teatro, tem o longa, né, onde o Dourado se veiga, curtas, mas ninguém faz um documentário sobre ele. E a gente queria, então, ver se tu não topa fazer um documentário. A gente te cede todo o direito de imagem, voz e textos do Caio para tu fazer esse documentário. Na época foi um presente emocionante, mas também, né, um grande desafio, né, uma responsabilidade. Eu estava saindo da faculdade, tinha ali 20 anos, mas era uma responsabilidade que não podia perder também, né, essa oportunidade. Daí em 2007 em 2006 eu inscrevi em edital Doc TV e tal, essa proposta de documentário, mas ela acabou não sendo contemplada. E minha carreira como diretor de fotografia foi, né, indo mais para esse lado, e o projeto ficou meio engavetado. Até que em 2007 eu conheci o Kaká, ele me chamou para fotografar o Cio da Terra, o Kaká pode comentar um pouco depois, né, aquele evento super importante que aconteceu lá em Caxias do Sul, e que o Caio participou. E durante essas filmagens do documentário dirigido pelo Kaká e pelo Éder Mazulo, todos citavam o Caio. O Caio estava aqui nesse evento. E daí, numa dos intervalos das filmagens, eu comentei para o Kaká, né, desse projeto documentário, e o Kaká falou: nossa, a gente tem que fazer esse filme. E daí o Kaká pilhou e ali em 2008, então, a gente desenvolveu o projeto, né, do Sete Ondas, que era para ser, naquela época se chamava Epifanias Caio F, era para ser um média-metragem, né, documental, que a gente foi contemplado pelo FUNPROARTE, que é o fundo de financiamento aqui da Prefeitura de Porto Alegre. E daí a gente já, Kaká pilhou e a gente resolveu dirigir juntos, né, e criamos essa parceria que se repete em projetos até hoje, aí, mais de 10 anos já, né, juntos Kaká com essa parceria, mas quase sempre o Kaká dirigindo e eu fotografando. Só comentando um pouco mais, então, daí já desse processo, o filme ele nasceu, né, como um média-metragem documental, que seria filmado em Porto Alegre, Santiago do Boqueirão, né, que é a cidade que o Caio nasceu, e cogitando ali, talvez, o orçamento era bem baixo, menos de 50 mil reais, talvez filmar alguma coisa em São Paulo. Daí o Kaká a gente teve como um processo de criação, que foi super bom, acho, para a imersão, que foi ler toda a obra do Caio em ordem cronológica. Daí a gente passou ali uns 2 meses lendo todos esses livros, né, inclusive né, textos publicados no Estadão, né, textos de jornal, e a gente sentiu que, nossa, uma das maiores forças, né, que criou a identificação com a gente na obra do Caio era ele ser um ser errante, né, sempre em deslocamento, né, o deslocamento começou a pulsar ao ler essa obra, e daí a gente viu, não dá para fazer um filme parado, só depoimento aqui em Porto Alegre, né, a gente tem que querer, né, nós queríamos mergulhar nessa essência da alma do Caio, e resolvemos investir e se jogar. Vamos para a Europa, né, que tem tantos textos, né, inspirados, né, cartas, o Caio viveu muito tempo na Europa, e vamos se jogar no mundo e fazer que nem o Caio. Daí fui eu, o Kaká, encontramos uma amiga que já estava lá, Luciana Bazejo, né, tua amiga também, né, grande fotógrafa, uma grande amiga, grande inspiração também, a Lu, a gente troca muito. E a Lu, como ela já ia para lá, para a Europa de férias, a gente se encontrou em Berlim e filmamos nós 3 essa parte da Europa. E a partir disso, daí a gente foi, Rio de Janeiro, São Paulo, e foi expandindo o filme. Então, ele nasce pequenininho, como um trabalho quase de faculdade, e se tornou o que ele é hoje. Se Kaká pode complementar. Tá. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui conversando sobre o filme tanto tempo depois, né, Poli 2013, e a gente arriscou, assim, né, porque a gente não queria fazer
um filme tipo Talking Heads, assim, né? Ou seja, depoimentos, porque é um filme a partir da obra, através da obra, não sobre o Caio, né? Então, acho que essa é o grande diferencial em um road movie poético, né? Que tem uma textura afetiva de memória, vamos dizer assim. E aí a gente arriscou, né? Foi com um orçamento bem reduzido, mas assim, já com algumas ideias a partir de imagens, de cartas, etc., a gente foi pensando um roteiro, mas um roteiro meio work in progress, né? Porque o documentário, ele não tem, assim, tu pode chegar numa situação e ela está completamente diferente, né? Então, o road movie foi um gênero, assim, um gênero que eu particularmente gosto muito, e o Poli também, e a gente foi desenvolvendo, né? Os textos já estavam escolhidos, as pessoas também, né? Que tinham a ver com uma memória afetiva do Caio. E aí a coisa. E levou depois um bom tempo, né? Eu acho que o Poli pode falar disso depois também. Na edição, né? A gente foi descobrindo também na edição do filme, né? Na montagem é que ele foi aparecendo, porque tu acaba no documentário filmando muito, né? E na época também o digital tinha isso, né? Era uma febre, né? De poder filmar um volume grande sem se preocupar, esse tipo de coisa. E aí o Poli teve a ideia, assim, porque, como o Poli falou, o título do filme era Epifanias, e tem uma novela do Caio que é, como é, Poli? Agora esqueci. Bem longe de Mariembá. Bem longe de Marabá, que se passa em Saint-Nazaire. Saint-Nazaire é uma cidade no noroeste da França. Eu morei na França um tempo, né? Então, também, assim, a língua francesa para mim é mais próxima. Então, foi bacana. A gente foi nessa cidade onde o Caio teve uma bolsa. O Caio, o Caio era muito engraçado, porque ele tinha as coisas, mas ele tinha uma ironia, assim, muito forte, assim, um humor muito bacana, né? E ele teve lá 3 meses, uma bolsa para escrever, né? E a partir dali, dessa novela, que o Poli sacou o título do filme, que se chama Sobre 7 Ondas Verdes Espumantes, que o personagem dessa novela e tinha uma tatuagem com, né, 7 ondas. E a partir dali a gente pensou em cada onda, né, tu ter uma emoção, um amor ali que aparece no filme. E cada onda a gente pensou também como uma instalação, assim, né? Cada onda tem uma cor, cada onda tem uma emoção, entende? A gente pensou nesse sentido, assim, né? De fazer um filme que também trabalha com a, trabalha com artes plásticas, né? Hoje seja artes visuais, mas, né? Com pintores, etc. Trabalha com um fotógrafo muito importante, que é o Alair Gomes, né? Que eu conversei com o Poli, eu acho que o Alair tem muito a ver com uma estética do Caio, né? Uma estética uma afetiva, etc. E ele não era tão conhecido nessa época, né? Mas daí um amigo nosso tinha feito um doutorado, né? Sobre a obra do Alair, e aí a gente se inteirou e viu que tinha uma relação muito próxima com a obra do Caio, né? Bom, acho que é por aí. Acho que Eu acho que é legal comentar também, né, Cacá, desse processo de roteirização, porque isso que o Cacá comentou era muito decisivo para a gente, e foi o nosso norte que nós não queríamos fazer um documentário sobre o Caio, né? A gente não queria as pessoas contando, né? Ah, eu conheci o Caio em tal lugar. A gente realmente queria fugir disso, até porque o Caio ele sempre falou muito da sua vida nos textos, né? E nas cartas, né? Que toda obra de cartas do Caio é impressionante, né? E super expressiva, né? Tem um grande valor literário também. E nós queríamos então que o Caio fosse, né? O narrador do filme
mesmo não estando mais vivo. Então, usando os textos dele para falar sobre ele. Então, a gente fez essa seleção dos textos, mas os entrevistados, para eles não serem apenas leitores daqueles textos que a gente tinha pré-selecionado, a gente sempre conversou com eles no sentido assim, Maria Adelaide de Amaral, a gente imaginou que tu poderia ler tais textos do Caio, essa carta que ele te mandou, e a gente queria que tu escolhesse um texto que representasse aquilo que tu quer falar sobre o Caio, quem era o Caio para ti. Então, a cada encontro, né, com um depoente, com um entrevistado, ia agregando mais textos, né? Às vezes a gente mandava, esse aqui eu não... a gente pedia para ler um, né, a pessoa, esse aqui eu não acho tão legal, prefiro ler esse outro. E a coisa foi crescendo, que a gente tinha ali mais de 100 páginas do Word de textos do Caio lidos, né? Tanto que a gente tinha selecionado como as pessoas foram colocando. Então, na montagem, a gente queria respeitar essa ideia do move, desse deslocamento, a gente vai nas cidades e vai identificando a cidade através dos contos do Caio e encontrando as pessoas, mas elas iam agregando, né, além de imagens, muitos textos. Que daí a gente pensou, a Grace Janucas pode estar aqui na onda da melancolia, mas ela lê um texto que funciona mais lá no espanto, né, e foi quase como a gente criando essas peças e encaixando, né, a divisão das 7 ondas, nessas 7 sensações, né, que brotam da obra do Caio, nos auxiliou muito na montagem, né, foi a forma de a gente conseguir botar um pouco de organização, né, Cacá, para dividir esses textos. E eu particularmente, eu conheci o Caio, né, porque eu estudei teatro aqui, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, 4 anos. E o Caio era muito amigo do Luciano, né, que é um diretor de teatro conhecido aqui, e eu trabalhei com o Luciano um tempo, então conheci ele pessoalmente, assim, né, então eu tinha uma, não, assim, trabalhando, assim, o Luciano montou uma peça em cima do leiteiro, agora me lembrado do título, mas era uma das peças, o Caio também era um dramaturgo, né, além de roteirista, na realidade, porque tinha uma coisa nele que ele enxergava, enquanto ele escrevia muito com imagem também. Ele disse que ele sabia onde é que estava a câmera, né? Tirão Polito fala sempre isso. Então, é uma coisa muito importante, né? Ele já era um cineasta, um escritor que tinha esse olhar de cinema, né? Isso é bacana. E a linguagem do Caio, ele continua contemporâneo porque ele já tinha uma linguagem que flertava com pop, que flertava com HQ, que flertava com bastante coisa contemporânea na época, né? Então, ele pegou uma geração, que a minha, né, eu tenho 57 anos, né, assim, muito forte ali, porque no começo da década de 80, a Brasiliense começa a lançar vários livros interessantes, né? Reinaldo Moraes, o Caio Reinaldo tá no filme, né, que é um escritor importante dessa época, que eles lançam o livro do Reinaldo e Morangos Mofados na mesma época, né, até o Reinaldo comenta isso, né, então é interessante, né, o Caio também viveu nos anos 80 em São Paulo, assim, pós-ditadura, né, que tinha aquela... E pré-AIDS também, que é importante, depois a AIDS aparece. Né? Tudo isso é muito importante na literatura do Caio, né? Que era uma literatura vivida também, não era aquele tipo de escritor que escrevia da sua biblioteca, etc. Não, ele vivia bastante o que ele escrevia. E aí, complementando ali Desculpa, mano. Fala aí, que a gente está aqui para ouvir vocês falar. Nossa, falando? Tá. Não, só isso, que uma das forças, né, que a gente encontrou na literatura do Caio também era isso que o Cacá estava comentando, dessa visualidade, né? Eu vendo hoje, né, eu uso o Caio nas aulas de direção de fotografia, por exemplo, né, que ele descreve, o personagem não consegue falar tal coisa, então ele apaga a luz do teto, acende o abajur para conseguir falar, né? Ele era muito visual, né? E pegando material de arquivo, de entrevistas, o Caio defende isso, né? Que ele decupava a cena. Ele falou que não conseguia começar a escrever, né? Onde o personagem estava,
se ele não definia quais eram as fontes de luz, onde estaria a câmera, se estaria num plano geral, se seria num close. Então é muito interessante, né, que os textos nos ajudam a recompor essa visualidade criada pelo Caio, né? E a gente tentou trazer um pouco isso para o Sete Ondas também, que era um exercício muito de transposição pura, né? A gente fala que o cinema, a direção de fotografia, né, ler um roteiro e começar a pensar como é que aquelas palavras podem imprimir sensações em imagens, e no Sete Ondas a gente fez essa síntese direta, né, que teve muitas vezes, que nem lá em Saint-Nazaire, que estava eu, o Cacá e a Luciana Bazejo, que era o Cacá com o livro na mão, a gente pegando o livro mesmo, né, lendo o conto, a novela ali, Bem Longe de Mariambá, eu com uma 7D na época, e a Lu Bazejo com uma Canon Pocket, e daí o Cacá ia lendo, né, quase como um mapa, né, que vai descrevendo, pega a esquerda no Boulevard São Martin, e daí a gente, tem aqui a placa, então vamos pegar a esquerda. Ele toca no apartamento do prédio 54. Tava lá nós três, sem autorização, sem nada, né, tocando no apartamento para ver se alguém atendia. Então, foi realmente né, lendo contos, sentindo como é que aquela rua e refazendo esses passos, né, isso foi fantástico dessa experiência, né, Cacá? Né, além de fazer o filme, de poder ver a literatura em tempo real produzindo imagens, né, isso é uma experiência... em Saint-Nazaire também, como foi no verão, acho, né, Poli, mais ou menos, era quente, e tem um entardecer na Europa... tarde, assim, tarde, eu digo, anoitece tarde, né, anoitece tipo 9 horas da noite, o Poli conseguiu umas imagens belíssimas ali no filme, né, puro mérito dele, o filme tem muito mérito dele. Tá. Nossa, nesse sentido, eu teria abandonado esse projeto. Não, é que as condições ali, tava com uma câmera 7D na mão, né, Sim. Conseguiu pegar imagens muito bonitas ali, eu acho que essas imagens que tem... Porque tem uma certa melancolia na obra do Caio também, que eu acho que perpassa o filme, né? Um certo lugar, né? Uma certa ânsia de deslocamento, né? Tem bastante coisa, eu acho que, pelo menos na época, né? A gente exibiu, né? Tudo Verdade, né? E ali eu falo sobre nesse sentido, que eu concordo, né? Tem um peso de uma memória ali que é de uma melancolia que tem muito na obra do Caio, né? Uma busca também, né? Um pouco desesperado também. Sim, a gente quis imprimir bastante isso, né, Cacá? A melancolia mesmo, né? Até eu lembro que teve debates e tal, que falavam, o filme não traz o humor do Caio, vocês excluíram o humor como se o Caio fosse só melancólico, mas isso foi uma opção nossa de realmente ser o que a gente mais gosta na obra do Caio, o que mais nos afeta é essa melancolia, e a gente quis imprimir essa, né, realmente fazer do Sete Ondas, né, que as pessoas sentissem um pouco, compartilhar esses sentimentos que a gente teve ao ler a obra do Caio, trazer para o filme, né? Então, se aquele texto foi bom que nos fez chorar naquela tarde fria, vamos imprimir essa tarde fria, né? A gente quis puxar mais para esse lado, né? Talvez seja a melancolia que tem na gente também, né, Cacá, que faz a gente gostar tanto do Caio, né? Não, sem dúvida, ainda mais nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, né? E tentar trazer um ar também de intimidade, né? Que isso... Caio... O Cacá trancou para mim. Voltou? Para mim também, vamos ver se volta. Acho que voltou. Voltou? Para vocês aí, tá com retorno? Voltou. Tá bom. Não, só complementando que, nesse sentido da melancolia, né, Cacá, a gente via uma força na obra do Caio, né, comparando o que o Cacá falou desses tempos sombrios que a gente vive hoje, que talvez uma das maiores forças é que o Caio tinha a capacidade de, quando tu lê um texto dele, parece que ele está escrevendo para a gente, né? A gente cria identificação, né? Parece quase que ele conhece a nossa vida e que nós nos conhecemos, né? Isso é muito forte e faz, acho, a obra do Caio também ser tão atemporal, né? Ela tem essa
ligação de intimidade dele nos conhecer, e dificilmente isso foi bom também fazer o link novo do filme, né, para poder disponibilizar aqui, de rever, que imagina, pensar, conheço o Caio com 15 anos, a gente filma esse documentário há 10 anos atrás, que eu tinha 25, e agora quase com 35, reler ele e o texto, aquele me remetia a tais coisas, mas hoje me remete a outro, mas ele continua sempre se comunicando, né? É incrível, né? Os anos vão passando e ele continua, ele está sempre contemporâneo ao nosso estado de espírito e de vida também, né? Que eu acho, é isso que faz o Caio ser sempre redescoberto, né? E isso foi muito forte das exibições do filme, né? Quando, lá em 2013, tinha as pessoas lá já de 50, 60 que eram contemporâneos do Caio, e uma gurizada muito grande, né? Exibir nas faculdades, nos colégios, assim, pessoas de 13, 14 anos, eu me identifico muito com o Caio, ele diz tudo isso que eu sinto, né? Então é incrível, né? Como nos passa aí meio século de gerações. Né? E toda essa cena queer, etc., né? Que o Caio já trabalhava isso no final dos anos 70, no começo dos 80, né? Toda uma cena que vai aparecer depois, LGBT, etc., o Caio já previa bastante coisa. Né? E já vivia isso também, né? Porque isso é importante, né? Um escritor, que eu digo assim, escritor de biblioteca, é um escritor, o que vive, né, realmente, né? A descrição dos personagens fica mais quente, né? E não cai nos estereótipos, né? Por exemplo, na obra do Almodóvar, tu vê isso, né? Bem claro, assim, né? De tu viver uma coisa no underground, mas tu viver realmente isso, né? Daí tu não tem a estereotipia quando ele fala em trans, quando ele fala em várias coisas. Que em outros fica uma coisa mais estereotipada ou clichê, né? Falamos mais? Bom, se é para falar. A gente fala aqui. Até amanhã do Caio. Vocês falaram, né, que vocês, para preparar o filme, vocês releram toda a obra dele, mas aí, num curto espaço de tempo, desses 2 meses, de forma cronológica. E como que foi a seleção dos textos? Né? Como que foi nessa obra que é tão grande e que tem tantos textos tão fortes e que arrebatam e que mexem com a gente? Como que vocês conseguiram selecionar alguns, né? O Bruno falou a questão, né, teve um descarte, né, do humor, mas enfim, o que guiou vocês nesse processo de lidar com os textos? Bom, o Poli trabalhou mais que eu, vamos dizer, não na leitura, obviamente a gente leu juntos, né? E debateu realmente ali o que realmente a gente queria pensar e naquele momento e naquela hora, porque tem vários momentos a obra do Caio, né? E a gente não queria cair em algumas armadilhas, por exemplo. A fase final do Caio, que é a fase que ele contraiu AIDS, né? Então, a partir dali, ele apareceu muito na mídia. Isso não nos interessava muito, entende? Porque isso é o que ficou muito, né, numa certa época ali, né, e ele não gostava muito disso, assim, de ser uma bandeira, etc. Não era muito. Ele gostava de literatura, né? Ele queria escrever e nunca teve muito tempo para escrever, né? Porque ele trabalhava muito com jornalismo, uma coisa que ele não gostava. Então, é uma pena, né? Porque um escritor, a obra começa a ficar mais madura mais tarde, né? Ele não teve esse tempo, né? Então, eu acho que os pontos foram em algumas obras, assim, porque o cara escreveu mais contos, na realidade, né? Poucos romances. Então, a gente foi mapeando, assim, não cronologicamente, mas e também no que achava mais contemporâneo, né, Paulo? Eu acho que naquele momento também o que interessava mais na obra dele, né? Agora, eu acho que a escolha do road movie, enquanto gênero, assim, foi importante, né? Porque daí nos deu uma liberdade maior e o filme
enquanto linguagem, eu acho que ele cresce mais também, enquanto narrativa, né? E estética também. E a gente tinha a solução das ondas, foi o que disparou a gente conseguir selecionar os textos, na verdade. Porque antes era meio o gosto, assim, esse conto eu gosto mais, esse aqui eu gosto mais. Era uma coisa meio por gosto, pensando o que eu sinto, né, o que eu penso que é a força da obra do Caio, com essa ligação, né, do contemporâneo que o Kaká comentou. Mas daí a gente começou a pegar palavras-chave que foram nos dando os nomes das ondas, que daí nos ajudaram a fazer essa seleção. Teve uma questão pragmática de tipo, onde Andrade e Veiga já tem um longa, então não vamos repetir esse. Né? A gente fez alguma coisa assim, Dama da Noite, né? Esses aí que são muito conhecidos, a gente acabou retirando assim por já ter adaptações audiovisuais, mas no geral foi pelas sensações, né? E daí foi um trabalho de redução e quase uma recombinação dos textos, né? Que vendo hoje, a gente foi mexendo tanto, tira essa frase desse aqui, coloca aqui como lettering, com a pessoa lendo, que a gente quase foi reconstruindo esses textos, né, quase como uma recombinação, né, realmente uma recombinação, que tem frases que eu já não saberia identificar exatamente de qual conto foi retirado, porque, né, foi esse processo de redução, tira essa frase que combina com essa frase lá daquela novela de 10 anos atrás e foi juntando, realmente foi uma seleção subjetiva, assim, vamos juntar textos mais ligados à melancolia, textos que falam muito do corpo, né, eu acho que tem o road movie do deslocamento geográfico, né, por esses países, por essas cidades, por esses lugares que o Caio passou, mas a gente também queria fazer um passeio, né, navegar pelo corpo, né, que é um tema muito forte na vida do Caio, né, e esse corpo que é um corpo queer, né, mas também é um corpo que tinha uma grande força na obra do Caio, que é que o desejo ultrapassa quase o gênero, né? Isso a gente queria trazer também no filme, né? Começa com aquele corpo mais jovem ali do Henrique Larrey, que é ator, mais fragmentado, que tá suando dessa descoberta, desse desejo ligado ao temor, né? Que o Caio também sempre ligou muito sexo, amor e dor, né? Coisas, né? Muito próximas, né, do amor intenso, das suas desilusões amorosas também intensas, mas em fazendo esse passeio pelo corpo, né? Então, textos que pensassem o corpo eram muito importantes para a gente também. Né? Acho que são essas duas vias de deslocamento, né? Geográfico e do toque, né? Tocar o corpo, encontrar o corpo. Porque e aí que entra o Alair também, né, Paulinho? O Alair Gomes entra exatamente aí, entende? Porque até aí o corpo masculino, por exemplo, é pouco visto, né? E ainda é muito pouco visto no cinema, né? Majoritariamente tu vê o corpo feminino, né? Então, acho que aí tem todo um erotismo também muito importante, né? Porque o Caio falava muito em sexualidade, né? Um homo hétero trans, né? Logicamente que isso depois mudou bastante, mas eu gosto muito disso, sexualidade, entende? O resto, os rótulos, eles existem, hoje eles são importantes enquanto luta, sem dúvida, mas essa é uma questão que eu acho forte na obra dele, né? Quando ele levantou algumas questões aí, e não de uma forma panfletária, isso é muito importante, né? Mas dentro de uma narrativa, dentro da arte, ele levanta numa época que era muito difícil, assim, tanto que sofreu bastante nesse sentido, né? E também, assim, o que eu gosto muito no filme são os diálogos, tanto com a música do Ney Matogrosso, entende? Que é aquela, que eu acho que é aquela música ali, o Paulo ouviu e me disse, isso aqui eu acho que encaixa super bem no filme. Isso são momentos, assim. Isso é muito importante numa obra que fica mais aberta. Isso eu gosto muito do Sete Ondas, sabe? Ela dialoga também com um pintor que eu gosto muito, japonês de São Paulo, entende? Então, que ele parte do figurativo ali, ele vai abrindo, abstrato, bonito, né? E tem muito a ver com São Paulo, né? Uma parte oriental de São Paulo, que eu acho bacana. Então, tem vários diálogos ali que isso eu acho que o Sete Ondas
É uma coisa que eu revendo, eu curto, assim. Sim, era quase um exercício de hiperlink também, né, Cacá? Que nem Isso. comentou da música do Ney, talvez assim, só pelo Ney Matogrosso, pelo corpo do Ney, naquela imagem ali, do arquivo da Globo, que quase pode parecer até o Caio, né, se tu vê de relance, mas que tem num conto do Caio, não vou lembrar agora qual, ele fala, né, eu sou um cara que me sinto tolo feito um viajante pela sua casa, que é uma homenagem à música do Ney, então daí a música do Ney veio, né, do pintor também japonês, né? Eu lembro que a gente pegou, sublinhou assim, qualquer coisa intensa como um grito. Daí a gente começou a procurar pintores, pintoras, né, que trariam, que simbolizassem visualmente essa coisa intensa como um grito, né? Então foi, às vezes, mais como a obra do Caio, que a obra do Caio disparou na gente, né, e nos remeteu a outras formas de arte, também faz parte dessa construção, né? É uma construção mais polifônica, né? Uma construção expressa, porque um documentário normalmente ele fica mais ligado a uma coisa mais tradicional, né? Que eu chamo mais o Talking Heads, que é o normal, assim, né? Falar sobre a vida, quando nasceu, etc. Lógico que hoje o documentário, enquanto linguagem, ele extrapolou, né? Não está mais ligado, mas ainda a gente vê muito, assim, né? Um documentário no sentido mais tradicional. E isso é uma coisa que o Sete Ondas, na época, também a crítica valorizou bastante, assim, né? Eu acho que nesse sentido o filme, ele arrisca totalmente, né? Arrisca o orçamento, arrisca... Porque quando tem uma obra assim, né, é aquela coisa, o Poli falando, vamos viajar mesmo? Olha aqui o orçamento. Não, dá. Eu tinha onde ficar em Paris, minha mãe casada com um francês. Então, a partir dali, a gente armou, né? E arriscou, né? Porque tem imagem, né? Para mim, cinema é imagem e som. Eu sou meio glauberiano nesse sentido, entende? É audiovisual, né? Imagem e som, né? O texto, ele entra porque, obviamente, o texto do Caio é ótimo. E nós estamos falando de literatura, mas não necessariamente precisa, né? Sim, porque a gente queria, né, um filme de sensação, né, Cacá? Isso foi muito claro pra gente, né? Até acho que talvez quando ficou pronto, né, a família do Caio que cedeu, né, foi até um ficou meio assim, né? Eu ia perguntar sobre isso, né? Eles pediram um documentário e apareceu um documentário diferente do que eram as expectativas. E aí, como é que foi isso? Contem pra gente. Eu acho que o primeiro momento foi um choque para eles, assim, porque quando a gente conseguiu aprovar, eu lembro do Jorge Abreu Cabral, né, que é casado com a Cláudia, irmã do Caio, que era o que mais acompanhou ali, mais próximo da gente. Ele, eu tenho aqui umas sugestões, umas informações que eu acho que é importante para vocês colocarem no roteiro e tal. Você tem que ir para Santiago, e Santiago praticamente não aparece no filme, né? Porque o filme também, o que ele não mostra, às vezes diz muito, né? Que é o apagamento da memória, né? Porque a gente foi para Santiago filmar a casa, eu não esqueço a tristeza, né? De quando a gente chegou em Santiago para filmar a casa, né? Da família do Caio, que pelas fotos era uma casa de esquina linda e virou uma loja de tintas, né, Cacá? Eu não esqueço, a gente parou o carro, a gente, não acredito que virou isso, né? Então não vamos filmar, né? Não tinha nem por que filmar, né? Então essa parte informativa acabou, a gente não e também, né? Mesmo, né? E a gente acabou achando aqui em Porto Alegre a casa, né? Sim. Mas, então, para a família, eu acho que teve esse espanto inicial, né? Mas depois começaram a gostar também dessa forma do filme, né? De ver, a essência do Caio tá ali, tem as memórias, né? Talvez tu demore um pouco, porque é um documentário, eles estavam esperando uma coisa mais narrativa mesmo, né? Então... Mas foi bom que, numa época parecida, foi lançado um outro documentário dirigido pela Paula Dipp e o Candé Salles, chamado Para Sempre Teu, Caio F.,
que daí ele é mais clássico nesse sentido, mais informações, material de arquivo, né, fotos de época, dele criança, então acabou que muitas vezes a gente exibiu, inclusive, os dois filmes juntos, assim, que eles se casavam, né, um pouco mais poético, querendo mergulhar nas sensações, e outro trazendo mais informação, acabou tendo às vezes, feito quase uma venda casada, que funcionou bem nesse sentido, porque realmente a gente não queria trazer as informações, a gente discutiu muito isso também, até com a produtora, a Jéssica Luz, né, que é a produtora do filme. Mas ninguém entende nem que cidade é, tu não entende quem são essas pessoas. Fora ali, Adriana Calcanhoto, mesmo a Maria do Lado de Amaral, pessoas que tu conhece os nomes, né, mas às vezes tu não liga a figura, mas nisso a gente foi bem, para nós, a imagem escrita é a poesia, a obra do Caio, né? O lettering faz parte da construção de imagem do filme, então a gente achava que sujar com legenda, né, ela teria um peso diferente do que a palavra tinha para nós no filme, né? Então, se eu lembro que até acho que o último dia de exportar o filme a gente insistiu de não defendemos de não ter essa legenda, né? Porque não importava tanto, era mais para ser esse mosaico mesmo de sensações e vozes do que tu realmente criar. Quem está lendo esse texto é o ex-namorado do Caio, quem está lendo isso é o editor da revista. Isso não importava, era mais vamos fechar os olhos e mergulhar, né? Essa era a proposta. Eu acho que essa proposta foi entendida, né? Principalmente ele foi muito bem recebido. Não é tudo verdade. Para nós foi importante. O Matt escreveu um texto de capa no segundo caderno, Estadão. Então, a partir dali, a gente viu que o filme chegou. Lógico que chegou, talvez, num público não um público grande, mas o Arte 1, como estava iniciando, o canal curta também, ele passou muito tempo. E a partir dali também fez um outro público, e isso é bacana, né? Assim, como também tu tem um filme que não é um filme de público, né? Assim, não é um filme poético, mas tu acha o teu público também, né? Pode não ser um grande público, mas ele é super importante, né? Eu acho que o filme em si, mas a gente acreditar numa proposta estética também, né? Porque senão a gente vai ver sempre o mesmo tipo de documentário, cinebiografias hoje, né? Muito engraçado, né? E ainda existe um certo tendência, por exemplo, na França, né? Que é um país que, vamos dizer, culturalmente é forte, o cinema é muito forte, documentário se passava na TV, em canais de cultura, mas passava em cinema documentário na França, por exemplo. Né? Então, a linguagem documentário tá avançando, né? Eu acho que eu gosto desses diálogos, assim, eu gosto dessa coisa assim, não tem. Então, acho que aí eu acho que o filme funciona. Tem um pedido aqui para vocês falarem mais da montagem, gente. Como foi da montagem para transpor os sentidos? Foi demorado. Para o filme. Quantas horas vocês tinham de material? Como o orçamento como o orçamento era muito reduzido, a gente gastou o orçamento. Então, a montagem foi lento, porque a gente tinha que continuar trabalhando e montando, né? Isso é um dado de realidade que eu acho importante para quem faz cinema ou está começando a fazer aqui. A montagem num filme é muito importante, só que ela te demanda muito tempo, né? De tu experimentar. Por exemplo, eu e o Poli conseguimos finalizar o filme numa casa que eu tenho para fora aqui, que era meio um sítio, assim, que a gente foi para lá, te lembro, Poli? E a partir dali a gente conseguiu fechar. Mas demorou, né? Acho que demora, assim, demora, e foi importante também, porque tem uma coisa que meio que é um decantamento, assim, né? Tu vai limpando e tirando também o que eu chamo da gordura, assim, sabe?
e tu vai chegando mais no essencial. Isso precisa de tempo também. Indiferente à questão do orçamento, também te demanda um tempo de aprofundamento, de reflexão sobre o filme, né? Sobre o que aquela onda, né? Porque para nós interessavam é isso que o Polio falou, né? A sensação, essa ambiência, né? Que a gente gosta do cinema contemporâneo, cinema oriental principalmente, né? Então, quer dizer, que aquela coisa de tu ir entrando naquela onda, na textura dela, no som dela, quer dizer, então teve um trabalho de som, me lembro quando a gente exibiu o filme no Instituto Moreira Salles, José Avelar estava lá e viu o filme. Foi bacana, o Avelar eu gosto, é um crítico importante. Então, e ele falou muito do som, por exemplo, né, na edição de som do filme, que a gente até fala um monte de coisa sobre o filme, mas não fala na questão de como foi feita a edição de som, né, a finalização de som. Pode? A Nina perguntou, né, a gente tinha mais ou menos 70 horas de material. Porque 70 horas, né? Mesmo que no filme quase não apareça, mas a gente falou, a gente está encontrando as pessoas, a gente gravou depoimento também. Então a gente tem esse material que a gente falou, né? Tá indo encontrar pessoas, a gente tem um valor histórico também desse registro, né? Então, mesmo que a gente não tenha usado no filme, a gente tem uma série, todo mundo deu um depoimento. Então, isso gerou ali pelo menos 1 hora e meia de material com cada um deles. E a filmagem do road movie, né? Agora eu estou fazendo uma série também que é de viagem, de deslocamento, chamada Travessias. Tu filma a janela, tu tem que ficar filmando às vezes 1 hora para entrar aquele flare bonito, né? Eu lembro das águas ali que a gente filmou em Amsterdã. Tem ali mais de hora de material para ter aquele filé. Tu tem que filmar, porque se tu for ligar a câmera, só quando tu vê uma coisa boa, tu perdeu, né? No deslocamento. Então tu tem que ir filmando e deixar, né, as coisas irem acontecendo na frente da câmera. Então isso também gerou um material maior. E na montagem, então, tinha que tentar organizar isso. E a gente via que, vamos passar isso aqui para a onda 1. Daí a onda 1 ficava meio forte demais, a gente achava que a 2 estava mais fraca, então a gente tem que reinventar a 2. Né? Então foi um processo de vai e volta, de recompreendendo os afetos também, né? Tanto desse sentido com o que estamos dizendo, ele significava no todo, quase como uma recombinação poética mesmo dessas frases do Caio, né? desses fragmentos de texto, como uma questão prática, que a demora do filme e o documentário nesse sentido é bom também, né? Como o Kaká falou, que a gente teve, não sei se dá para perceber claramente no filme, mas aparece aquele momento que a Gracie Genucas está lendo e a gente entra na casa do Caio, nesse sobrado do Menino Deus, aqui em Porto Alegre, que a gente filma ele 2 vezes. A gente começou o filme lá, na casa do Caio, então com a família do Caio, né, eu, Kaká, Lubazejo, ali filmando as roseiras, né, que o Caio fala tanto, que ainda estavam lá nas roseiras. Os quadros, porta-retratos da família, né, coisas que ainda a família do Caio tinha guardado, onde ele escrevia. Então, começa o filme por ali, e 2 anos depois a gente termina o filme ali também, que o Jorge liga, né, Jorge e Cláudia nos ligam, vocês já estão acabando o filme, né, já estava em montagem, acabando a montagem, e eles tiveram que abandonar essa casa. A família do Caio sai, durante o documentário, fazer o documentário, tem que abandonar a casa, perderam na justiça, uma questão lá, e a gente filma a família do Caio se despedindo dessa casa. Então, tava lá o caminhão da mudança e a gente filmando essa casa daí vazia. A gente juntou essas imagens, então, dos objetos com os ambientes vazios, mas o documentário, o tempo do documentário, fazer do documentário tem essa força da vida também, né, que são as circunstâncias que fazem, traz mais um monte de material e vamos atrasar mais 3, 4 meses a montagem, né, mas traz esse retrato vivo da casa do Caio com as memórias, né, com os objetos do Caio, e depois essa casa vazia, né, que foi super forte, né, Kaká, de estar lá, a família se despedindo do sobrado, que era dos pais do Caio, né, então ali, devia estar há 70, 80 anos com a família mais, né. Ali a gente faz a gente entra na memória afetiva dele ali dentro daquela casa, né? E de uma forma sutil, né? Então acho que isso no filme
Debussy ali, quer dizer, tu vai entrando, é como se tu tá entrando na memória, ali tá o pai dele, que foi militar, e tem bastante coisa que tá, né, tu tá perpassando e entrando na memória afetiva dele, né, sutilmente. O que pode ficar difícil, né, daí a gente teve que trabalhar bastante a montagem para também ter um ritmo, né, porque isso é uma coisa importante, né, não por ser um filme poético, um filme, vamos dizer, mais ligado ao cinema de arte, não quer dizer que ele não tem que ter ritmo, etc. E é muito mais difícil fazer um filme poético que tu pegar e gravar depoimentos, entende? Tu grava ali depoimentos com celebridades, tu coloca e tá, 10 minutos cada depoimento, ele vai falar sobre o Kai, quem era o Kai, ele curtiu o Kai e deu, né? Então, o que eu estou dizendo é que envolve muito mais trabalho, né? É um filme que, nesse sentido, ele não só esse, mas todos esses filmes, né? Que vão para uma vertente, né? Viajar porque precisa. Aí tu tem vários no cinema brasileiro também que vão para uma vertente poética que é mais, né? Ela é mais trabalhosa, assim, para te ter para o filme também ter uma narrativa que eu chamo com ritmo, é no sentido de ele fluir também, né? Porque senão ele fica... Porque um problema de um filme... Imagina o início, a ideia do argumento do Poli, de pegar pessoas lendo fragmentos da obra do Kai. Pode ficar um tédio só, né? Nesse sentido. Né? Então, nós estamos falando de cinema, né? Não é... Porque tem uma coisa entre documentário e reportagem, né? Então, esse é um problema da linguagem documental, né? Muita gente faz reportagem, documentário, aí tu tem que fazer cinema também. Né? Então, aí que tem um grau de linguagem que é outro, né? E aí que às vezes aí tu fica na reportagem. Não, e acho que, complementando sobre a montagem, né, tinha um limite, né, e isso a Tatiana Nequete, que é a montadora do filme, abraçou o projeto conosco, né, de ficar... E ela era muito sensível para também fazer a gente reconhecer o quanto a gente quer ser assim sensorial, mas tu pode cair também num vazio que entedia, né? E não diz nada, né? Era um limite, né, também que nem quando a gente está defendendo dissertação do mestrado, né? Que tudo que lá tá na nossa cabeça faz sentido, mas se tu não ajuda um pouco as pessoas que estão te ouvindo, a pessoa não cria nenhuma identificação, né? Então, a Tatiana Nequete, né, montadora, foi muito importante para mergulhar na poesia, mas ir dosando também, assim, isso aqui, eu não sei o que estão falando, eu não sei o que é essa casa, vamos tentar encontrar alguma coisa que remeta à casa. Então, para ir criando essa tessitura também narrativa de ritmo, né, como o Kaká comentou, porque corre o risco de tu ver 10 minutos e dizer, tá, que chatice, não tô entendendo nada. É melhor, às vezes, uma reportagem bem feita que eu encontre aquilo que eu quero no filme do que uma coisa que está muito distanciada, né? Então... E o momento que tu pega ali, que tu falou antes, olha, eu acho que tem uma coisa importante. Eu vi um documentário agora sobre o Coutinho, né, o Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas, não só brasileiro, né, um dos maiores documentaristas do mundo. E é isso, ele disse, tem um filme que eu gosto muito dele, que é Santo Forte, que se passa numa favela no Rio, e ele diz que tem um momento ali, que era o momento que tinha uma moradora ali, que tá, quando sai, para mim, eu já faço documentário há um bom tempo, a gente sabe bem, é aquele momento ali, entende? Ele disse, aquela diária foram aqueles 3 minutos. Uma diária de 12 horas, tu tem 3 ou 4 minutos que realmente é o filé da coisa, né? É o que valeu, né? Então é difícil. As pessoas têm uma noção que documentário é fácil, não. Porque na ficção tu já decupou, tu já tem a locação, outra coisa, não que seja fácil. Não é nem um pouco fácil fazer documentário hoje. E documentário acho que tem uma grande dificuldade que a gente passou também, a gente pode comentar na montagem, né, Cacá? Que é do desapego, né?
que isso a gente teve que se desapegar muito, obviamente, né, do material, mas, por exemplo, a gente fez questão de todo mundo que a gente entrevistou, né, que a gente encontrou, pelo menos deixar uma frase. E isso teve gente assim, mas aquilo é muito mal, porque também tu corre um risco, né, de fazer as pessoas lerem o texto que talvez aquela emoção que tem tu lendo sozinho, a pessoa não dá uma entonação tão boa, né, e coisas assim, também a gente, ao ceder os textos para as pessoas, a gente corria esse risco. Mas... Te lembra, Poli? Desculpa. Imagina. Não, é que eu me lembrei de uma coisa que eu acho que foi importante antes da montagem, foi aquele screen test que a gente fez, né? De fazer ainda sem o corte final, exibir o filme para algumas pessoas. Foi muito importante. E pessoas não necessariamente críticos ou ligados a cinema, né? Um público mais diverso, assim. Aquilo foi super importante também. Bem porque importante. ali a gente teve um feedback que foi... foi, né? Teve um que escreveu, eu te lembro, Paulo, uma coisa muito engraçada, que a Grace, ela tá num quarto que tem um tom vermelho ali, uma coisa, e a pessoa escreveu, mas até tem vocês entrevistaram uma pessoa que era uma... que é a prostituta, alguma coisa assim, sabe? Ela viu ali um personagem, entende? Ela não viu uma atriz que estava lendo, entende? Que era a Grace. Foi muito engraçado, né, Paulo, esse tipo de coisa. Porque, na realidade, quando tu consegue isso num documentário, mesmo que seja lendo alguma coisa, e chega uma performance, ali tu tem um personagem. E se tu tem, falando no Cotinho, é aquele filme que se passa dentro de um edifício no Rio ali, como é o... Edifício Master. O Edifício Master, ali ele vai achando personagens ali. Se ele não tem os personagens, ele não vai ter o filme, entende? Ele mesmo diz, a dificuldade é essa, eu tenho que achar. Não, muito bom lembrar, Cacá, do Screening Test, que a gente fez em parceria com o Porto Alegre em Cena, né? Isso festival de mesmo. teatro, que acontece aqui em Porto Alegre, e daí chamaram no jornal, então as pessoas se inscreviam diretamente no Porto Alegre em Cena, 50 pessoas. Então deu um público bem diversificado e fez a gente mexer bastante, né? Tinha gente que escreveu assim, não entendi nada, não fala nada sobre o Caio, né? Então foi bom para a gente ver, mudar algumas coisas e talvez, né, estreitar mais laços, mas também para a gente já ir se preparando que ao tomar, né, fazer tais escolhas, a gente iria contra o que muita gente, né, espera encontrar de um filme quando fala que é um filme sobre Caio Fernando Abreu, né? Até por isso que daí a gente mudou, a gente parou de chamar, né, um documentário sobre o Caio Fernando Abreu para chamar, né, botar ali subtítulo um documentário poético através da obra de Caio Fernando Abreu, para também já as pessoas já entenderem que tem um certo distanciamento, né, que não vai estar ali esse documentário mais clássico. E tu falando da Grace, foi ali também que a gente identificou a potência do texto da Grace, e por isso que foi importante ter essa troca, né, das pessoas trazerem o texto, porque nós não tínhamos escolhido o texto que a Grace lê, né, o Zero Grau de Lida, a gente não tinha selecionado porque achava que era um texto já um pouco batido e tal. E quando a gente fez o screening test, foi unânime que era o mais 100 vezes, né? Só conferindo cópia, quantas vezes a gente acaba assistindo a cena, eu me emociono toda vez, né? E é o texto que está mais inteiro no filme e a gente não tinha escolhido no roteiro, né? Então, isso faz parte, é um documentário também nesse sentido, né? Desses textos que iam chegando e foram construindo. Porque o Caio também tinha uma relação com a Grace muito forte, ele morou com ela, então, que nem o Breda morou com ele em tempo. Então, tem uma relação aí que o afetivo, a memória afetiva volta, né? E quando ela leu, ela se emocionou ali, profundamente, né? Quando ele fala de uma garçonete, ela foi garçonete em São Paulo. Então, tem muita coisa que tá dentro ali daquela onda, e aí sim, aí vira uma personagem, e aí fica bacana, né? Tem mais textura, tem mais profundidade, né? Não fica uma leitura só, né?
E aí, assim, ó, pode funcionar, que nem o Polio falou, ou pode não funcionar, né? Esse é o grande risco do documentário, né? É diferente de trabalhar ficção, que tu vai ensaiar 4 horas, etc. Agora eu estou com um projeto que é entre doc e fic, é interessante, são um grupo de teatro daqui, de Porto Alegre. Sim, E é interessante. E de encontrar esse universo, né? Não, esse projeto que eu estou fazendo é engraçado agora, porque eu fiz um curta que é sobre o movimento das ocupações de escolas públicas, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, mas foi um movimento nacional. E um dos meninos que está estudando na Rússia, e esse meu filme é sobre o Meir Roth, que é um grupo que monta ele aqui, e ele vai acabar captando imagens na Rússia sobre ele. É bacana isso, né? Eu acho que eu estou sempre ligado nisso. Imagens que vêm de lugares diferentes, assim, isso é bacana. Eu acho que o cinema tem que, hoje, eu acho o teatro e as artes visuais muito mais interessantes esteticamente hoje, né? Eu acho que o cinema ainda, ele mantém uma narrativa ainda, no geral, assim, ainda linear, ainda um pouco careta, assim. Acho importante falar também, né, Cacá, que tu comentou ali da Grace, que também a gente queria assumir, né, uma estética que fosse menos encenada, que tradicionalmente a gente acaba fazendo documentário, né, de botar a pessoa posando para a câmera, mas de fazer essa inserção delas nos seus ambientes, né, que eu particularmente, né, o Cacá também gostamos muito, mas corria o risco daí de parecer que às vezes eram atores interpretando aquele texto, né, também tinha essa questão que tensionava bastante. E comentar aqui que foi a Lívia Pascoal, né, que fez a foto junto conosco. Isso, ali. E o São Paulo, né, que também ela é super sensível, né, e ajudava a construir esses climas de luz, né. Sempre a gente fez em 3 pessoas, a gente nunca teve mais que 3 pessoas no set, então um ia falando, selecionando o texto, o outro ia pegando uma abajur, a gente queria ir construindo esses climas de luz também, isso era muito importante para a gente, né. E na França, por exemplo, Saint-Nazaire, eu acho que o texto, como o Caio conhecia bastante francês também, tinha formação, porque o Caio estudou letras também, né, antes de ser escritor, e tinha naquela época, nos anos 60, mais ou menos, o francês é uma língua forte na universidade brasileira. Então, ele tinha um domínio legal. Então, eu acho que aquela novela, assim, porque ali a gente usa, na realidade, a língua, né, a gente é o francês ali, né, porque quem comenta ali aquela coisa, né, o texto, a obra do Caio ali são franceses, né, e leem, não comentam, leem também, né, basicamente leem o texto, mas é interessante como, se tu observar, como o texto em francês, assim, ele parece que ele escreve em francês aquele texto. Então, né, eu tive o cuidado de colocar o texto em português, em francês é muito forte. E eu acho o francês, bom, eu gosto, né, mas ali ficou, realmente tem entrou direitinho, né, tudo bem. E uma curiosidade, o Caio também nos pregou uma peça em Paris, não é, Cacá? Que a gente estava, como a gente comentou, a gente usava o texto dele como mapa na cidade, e ele dizia, né, quando vá a Paris, vá na rua tal, número 54, na casa da Camille Claudel, né, onde ela suicidou. E a gente chegou lá na rua, não tinha a placa. E a gente olha para um lado, olha para o outro, e vai e volta naquela quadra e não acha a casa da Camille. Daí a gente andou 2 quadras depois e a gente achou a casa. Ali estava o número da casa do conto, não batia com a casa real. E te lembra, Polly, também, tu gravou dentro da Notre Dame, sem permissão, sem nada, aquelas imagens a imagem das velas é dentro da Notre Dame, que hoje acabou acontecendo o que aconteceu, né?
Mas te lembra, tu filmou com a 7D lá dentro, quer dizer, sem permissão, sem nada, né? Então são coisas assim que tu vai improvisando, né? Que às vezes funcionam, às vezes não, mas é isso, né? Ele tinha uma paixão por Paris, algumas cidades, assim, em especial, como eu tenho, por exemplo, mas daí é uma... Como o Poli tem, é essa coisa de tu achar que aquela cidade ali tem a ver também com não só com a tua arte, mas tu te sente ali acolhido de uma certa forma, né? E ele se sentia muito acolhido em Paris. Então acho que aí eu tinha uma coisa também, porque eu morei um tempo na França, tem uma coisa de próximo, assim, bem próximo. Vocês comentaram que no começo do projeto, a princípio seria, né, a cidade dele, Porto Alegre, e eventualmente São Paulo, né? Isso era uma... Então tinha no início uma vontade de ter mais cidades, mas aí não, vamos ficar com essas para tornar mais viável, ou essas cidades foram aparecendo ao longo do processo, né? A necessidade a compreensão de que para o filme que a gente quer fazer não tem como não ir para essas cidades. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais das cidades, né? Em que momento elas entram, retornam no filme, e também das pessoas que colaboram com vocês na leitura e em trazer textos do Caio. Como que a gente embrinca isso e também em que medida são independentes? Tu quer falar, Poli? Pode começar. Pode ser. Inicialmente, assim, São Paulo é uma cidade... É impossível separar o Caio, né, persona, e Caio obra de São Paulo. Então, a dúvida de São Paulo era realmente uma questão orçamentária, né? Vamos fazer orçamento aqui, talvez dê para ir, né, poderíamos ir lá ou não. Mas a gente não tinha, certamente a gente não tinha dimensão das demais cidades. Sabia que Caio tinha viajado para a Europa e tal, mas não parecia possível fazer sem visitar essas cidades. Então, foi ao longo do processo dessa gênese ali, da leitura dos textos, que a gente se encontrou, principalmente depois de ter lido, né, Bem Longe de Marimbá, essa novela que se passa em Saint-Nazaire, que a gente falou, se a gente quer, né, seguir essa alma do Caio, a gente tem que pegar a estrada. Né? A gente não pode... O Caio, de certa forma, até criticava da vida do, né, escrevendo sobre o mundo de fora, né, ele sempre defendeu que ele, né, ia ao encontro do mundo, né, para captar essas histórias para fazer sua obra. Então a gente, né, baixou essa energia do Caio para a gente pegar a estrada e ir seguindo esses caminhos, né? E foi daí, através da leitura dos textos, que a gente foi identificando as principais cidades. Né? E Saint-Nazaire foi a que disparou, assim. Né? Temos que ir para essa cidadezinha do interior da França que Caio escreve um dos textos que a gente mais gosta, né? E que já dava outra dimensão, né? Imagina o Caio 20, 30 anos atrás atravessando, né, esse mesmo caminho, né? Que é uma cidadezinha perto de Nantes, né? Então foi nesse processo que encontramos as cidades, né? E as pessoas, então, primeiro vieram as cidades, depois a gente começou a ver, quem a gente pode encontrar em Paris? Não tem ninguém mais que conviveu com o Caio, então vamos tentar pelo menos alguém da editora do Caio, o diretor da Maison dos Escrivãs, né, que recebeu o Caio, que junta com material de arquivo. Então, foi as cidades, quase como a gente fez primeiro um mapa, né, do que iríamos percorrer e daí percorrendo também iam surgindo essas pessoas, né, quase emulando um pouco o que era o Caio, né, vamos se jogar um pouco, se arriscar e deixar as coisas brotarem. Não, e nesse sentido teve foi uma produção, né? Na realidade, e a gente foi achando as cidades e achando essas pessoas também. O tradutor na Alemanha, o tradutor para o alemão, que eram amigos do Caio, um que foi um namorado do Caio. Quer dizer, foram
pessoas também que foi para o holandês, entende? Tradutores, o alemão estudou literatura brasileira, etc. Então a gente ia armando também o italiano, né? Que na realidade a gente foi encontrar ele em Londres, que fez toda a tradução do Caio para o italiano, então, e gostava, já tinha, né, tinha uma relação forte com a obra, então as coisas foram, e a nossa vontade também de fazer um road movie, né, de ver, porque a gente viu a possibilidade ali de fazer, e aí, lógico, tem um grau de risco aí, agora as imagens, isso faz toda a diferença no filme. Se a gente fizesse um filme, não que o Brasil, se fizesse um filme em São Paulo, não seria interessante, ou em Porto Alegre, em Santiago, mas assim, imageticamente, o filme não teria a força que ele tem. Isso é certo. Isso é certo. Não tem, não só por ir naquelas cidades, mas o Caio tem uma relação com essa coisa do deslocamento, né? A literatura dele tem, né? Então, isso realmente fez eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu acho que isso faz muita diferença no filme. Porque poderia ser só ilustrativo, aí ia ficar realmente... só porque o filme se passa em Paris, se passa em Amsterdã, então... Mas eu acho que não, ali tá a obra, e quem falou conhecia a obra também, né? Quem leu aqueles trechos ali, né? Tinha uma relação com ele. A gente buscou pessoas que tinham realmente uma relação com a obra e alguns até com o próprio Caio, né? Relações mais próximas, assim. Então, acho que é bem importante comentar também, né, que as cartas nos ajudaram muito, né? Depois de ter feito esse mapa das cidades, foi através das cartas, né, que livro de cartas organizado pelo Ito Morricone, né, que é riquíssimo, né, são lindos os textos, então nos ajudaram a encontrar pessoas, né, tipo, cartas que ele escreveu em Londres para atrair pessoas, daí a gente foi indo encontrá-las, né, então as cartas, acho que as cartas elas são um grande elo entre a geografia, né, o afeto, né, por essa intimidade com as pessoas e esse contato. Porque foi bem difícil. Poli, com a memória também, né, porque as cartas eram datilografadas, né, então te joga também para um outro tempo, né, porque na literatura as cartas são muito importantes, né, a maioria dos escritores se correspondiam, não só um escritor com o outro, mas tinham correspondência. E essa correspondência, no caso do Caio, também era literatura, né? Como vários outros escritores também é. Então, acho que isso é muito importante, né? E ele adorava mandar postais também, na época se mandava postais, né? E um dos postais, quem lê é a Adriana, né? Adriana Calcanhoto, ela lê um postal que eu acho que ali ficou muito bacana, né? Porque ela lê e aí já se lembra, aquela forma. Se pegar o texto desse postal que ela lê, tem muito ali de literatura, né? O jeito que o Caio descreve Berlim, por exemplo, é incrível. Sabe? Aquilo é literatura, não é uma carta, entende? Não é um textinho, estou aqui, é legal, Berlim. Não, os negrinhos do Brasil, não sei o quê, essas relações é de crônica também, né? Porque o Caio também era um grande cronista, né? Nem tem isso, né? Literatura tem bastante coisa, ensaio. Eu acho que isso é super importante, as cartas. Para ele era muito importante. E para essa geração também foi muito importante, né? De escritores, de artistas. E as cartas também nos auxiliaram muito, acho que, a nos aproximar e conseguir né, os depoentes, os entrevistados para o filme, né? Que, principalmente na Europa, no início a gente tinha muita dificuldade, ninguém meio queria, né? Às vezes a gente já... Não esqueça que a gente chegou em Amsterdã e o cara, né, o SAP falou, que não pode ser amanhã, sendo que, tipo, agora a gente chegou aqui, né? A gente ninguém nos dava muita certeza também, né? Eles tinham muito medo de entender que era o projeto, né? Eu lembro, por exemplo, do SAP, que foi o primeiro que a gente encontrou, que ele
escreveu em holandês, traduziu para o holandês Sargento Garcia, né? Ele estava até com o original, né? Que era um livrinho assim, pequenininho. Tinha uma certa dificuldade, assim, eu não vou falar da vida, o Caio inventou coisa da nossa relação. A gente só quer que tu leia um texto, né? Então também, daí a pessoa lê aquela carta, ela meio, tem quase uma obrigação moral e afetiva de responder esta carta, né, que me enviaram, né? Então, as cartas nos ajudou muito a gente se aproximar das pessoas, né? Que Maria Adelaide Amaral, quando o Caio, ela lê uma carta que o Caio faz uma pergunta, daí 30 anos depois ela responde, né? Ao vivo ali na filmagem, é legal, né? Então, até a gente sentia que a coisa estava muito formal, a gente, vamos ler uma carta que todo mundo se derrete, né? Não tem como escapar. Que a carta tu vai para a intimidade, né? Tu vai para o íntimo, tu sai da literatura e vai para o íntimo. A carta seria uma forma de tu aproximar o público também, né? Mais, assim, né? De deixar, abrir uma janelinha ali para um público uma hora entrar, né? Que a carta tem a questão do íntimo, e o Caio era fofoqueiro, era bisbilhoteiro, tem todo um lado do Caio que era bem naja, que nele dizia, né? Que era um lado bacana, assim. Ele tinha um humor incrível, assim, humor, assim, que não era muito o nosso foco nesse filme, mas eu conheci ele assim, né? Não fui amigo dele, mas assim, ele era muito engraçado. Ele era de tiradas. O Amir Labak fez muito isso, né? Porque o Amir, ele escreveu no Estadão, o Caio, um tempo, né? O Amir conheceu ele bem, assim, que ele dava uma tirada, assim, pá! Era um... eu acho que ele faz falta hoje porque ele também tinha posições, ele defendia coisas, né? Então, assim, ele tinha uma radicalidade também, né, nas posições que eu acho que hoje são importantes, né? Principalmente o que a gente está vivendo agora, né, de tomar posição. Eu digo politicamente falando. Gente, e tem mais alguma coisa sobre o filme que vocês acham que é importante de falar e eu não perguntei, né? Nem ninguém mandou pergunta nesse sentido, que vocês acham que é importante falar num debate sobre o filme para a gente já ir caminhando para o final, mas alguma coisa que vocês acham que não pode deixar de ser dita? Foi o que eu acho que o mais importante foi um filme que deu um prazer incrível de fazer, e agora eu vou fazer, apesar de tudo isso, eu estou conseguindo agora um edital, e isso está me dando muita felicidade, e principalmente que eu vou fazer com o Poli de novo um outro filme agora, uma série. Isso é o que me deixa mais feliz, assim, porque o bonito num projeto, além dele, é o work in progress, né? É o processo criativo dele que é bacana. Seja um livro, seja um filme, seja uma peça. O processo é que é gostoso, né? Tu poder mergulhar ali, que nem eu estou mergulhando agora num dramaturgo russo, começo do século XX, que é muito importante, assim, não tão conhecido no Brasil, que é o Meyerhold, né, que foi discípulo do Stanislavski. Quer dizer, esse tipo de... Aí tu mergulha ali, aí é bacana, assim. Eu acho que isso é que eu sinto falta, assim, né, assim, e voltando para o Caio, tu voltar àquilo que a gente fez ali, né, que é uma arte, um filme é uma aventura, né, tu não sabe bem o que vai dar, né? É uma coisa que tu entra. Depois como tu vai sair é um outro processo. Quando tu consegue sair, né? Porque o roteiro, Coppola dizia, o roteiro é que nem o jornal do dia, né? Tu lê e joga fora, quer dizer, o importante é o que está lá, né? E isso é bacana. E fazer com poli é mais bacana. Incrível, né? O processo foi... Já descobrindo junto, né? Foi um filme de construção de afetos, né? Porque sentir também naquelas ruas vazias, né? Ter essa literatura se concretizando para a gente era muito forte também, né? Foi de imersão, esse contato com as pessoas, né? E o Caio, ele é uma figura mística, né? Ele deixou assim uvas do Caio, né? As pessoas têm
uma coisa assim quase de endeusá-lo, né? Uma coisa muito forte. Então a gente mergulhou em coisas fantásticas, né? A gente está com entrevistados assim, eu guardo a camisa sem lavar do dia que eu conheci o Caio, né? Então, também tinha um mergulho muito grande nessas relações que foi também nos fazendo a gente entender o Caio, né? Como a personalidade do Caio que se reflete muito nos textos, mas também essa coisa mágica que ele tinha sobre as pessoas, né? E isso foi cada vez mais também nos inebriando, né? Dessas sensações que é muito forte. É tipo uma persona, né, Poli? Ele fazia uma persona, assim, ele fazia um personagem. Um Isso dandy, né? Ele tinha essa... meio Dante, assim, dúvida, muito Dante. E aqui para o sul, como ele saiu daqui, que é um Porto Alegre nos anos 80, já é província agora, nos 80 era carroça quase. Então era engraçado, ele já tinha viajado, já tinha ido para a Europa, já tinha outras coisas, né? O Caio fazia esse... Tem um jornalista aqui conhecido, que é o Peninha, Eduardo Bueno, que ele diz que o Caio era tipo um príncipe, assim, ele caminhava e tinha aquela aura, assim, engraçado, o Peninha é muito engraçado, né? E eu acho que ele pega muito, que foi o outro documentário que eu fiz, o Cio da Terra, que é sobre um encontro de juventude aqui nos anos 80, e o Caio, quando ele chega no evento, assim, parece que as pessoas, tá chegando um mago, assim, ele chegava todo de preto, então tem toda uma história, assim, ele sabia fazer. E o filme, lembrando, né, que eu acho que também que é bom para a gente fechar, que é Leiam Caio, né, que ele é muito forte, né, mas esse momento que a gente está sentindo tão solitários, e às vezes até tem uma onda que é o espanto, né, e eu acho que muitos de nós estamos espantados, né, de ver o país, o que está acontecendo com a gente, né, que parece que não tem mais nenhuma perspectiva de futuro, né, e para o Caio ele vai nos acalentar, talvez a gente chore um pouquinho, mas vai nos dar coragem de lutar e transformar, né, que o deslocamento não é só geográfico, mas é dentro da gente também para transformar onde vivemos, né, então pensar que essa situação caótica a gente pode, né, sobreviveremos e podemos ter um mundo melhor mesmo, né, então usar o Caio como um propulsor, né, dessa transformação, que a gente precisa estar forte e unido também para lutar, né, contra essa conjuntura tão difícil que a gente está vivendo. Sem dúvida. Né. O Caio lembra, né, que isso o Kaká falava muito também, né, que fazer política, né, não é só partido político, né, e política é uma posição em relação ao mundo, né, e o Caio ensina isso muito, né, da política, o teu corpo é político, né, então temos que ter cada vez mais essa consciência, né, de que somos seres políticos. Né? E no momento e que tem um discurso antipolítica, né, isso é muito perigoso, né? O que a gente está vivendo é muito perigoso, porque esse discurso antipolítica não é no sentido dessa política aí, institucional, né? Que ela existe no mundo inteiro e ela é corrompida no mundo inteiro, né? Então é muito perigoso porque o discurso da antipolítica é o discurso fascista, né? Então a gente está muito próximo disso. E tu tem toda uma mídia, etc., que trabalhou muito isso no Brasil, né? Que tem... Se o Bolsonaro está aí, esse fascismo está aí, né? Quem tem que fazer autocrítica hoje, principalmente no Brasil, é a mídia, entende? Brasileira. Né? Para mim. É que tipo o ovo da serpente do Bergman, né? E agora eles criaram, né? Agora eles vão ter que... E eu não estou falando aqui de partido, porque um é melhor, que o PT é maravilhoso, nada disso. Estou falando é isso, né? Eles alimentaram a criatura. Infelizmente. Bom, acabamos falando, não tinha como escapar. Né? Não tinha, mas também se tem um espaço que não precisa, não é para escapar, é esse aqui, né? Não tinha, mas está havendo resistência, não é? Por exemplo, a questão da universidade, dos reitores, ele não conseguiu nem chegar. Então, também, a sociedade também está reagindo, né? Então,
né? Às vezes não é tão divulgada essa reação, mas está acontecendo também. Com certeza. Gente, super obrigada pelo filme, bom, por terem feito o filme, por terem disponibilizado o filme, por terem topado debater aqui com a gente num domingo, no meio de tanta demanda e mudança de vida que a pandemia traz, e pelo cinema e pelo Caio também, né? Essa pessoa tão, né, que deixou tanta coisa pra gente e que é difícil falar, né? Que tá mais atual, que tá menos atual, não é uma linha de pensamento boa, né? Mas que ainda dialoga muito com o que a gente vive, né? Então, esse assistir essa obra né, feita a partir dos escritos do Caio, né? Essa lembrança pra gente da obra do Caio é bastante importante nesse momento. Então, a gente agradece muito a Bruna e Cacá por tudo, assim, não só por estar com a gente hoje, né? A gente agradece também quem nos assistiu, quem mandou comentários, perguntas, ficou com a gente aqui até o final. E domingo que vem a gente tem uma outra sessão do Cineclube virtual, né? Enquanto a gente estiver nesse isolamento, né? Vamos ter cinema, arte, cultura aqui conosco pra gente, inclusive pra gente sobreviver esse momento, né? Não dá pra pensar esse momento, passar por esse momento sem isso. Então, bom começo de noite para todo mundo que estava nos assistindo. Super obrigada, Bruna e Cacá. A gente que agradece. Muito obrigado, Nino, o convite. Fantástico. Sempre bom a gente poder trocar, né? Dar realmente esse acalento. E só para avisar que a gente vai deixar o link liberado, pelo menos até o final da pandemia. Então, se alguém quiser compartilhar com as pessoas. Legal. E a gente vai divulgar também. Em geral, o link só fica disponível, né, durante o Cineclube, no máximo no dia do Cineclube. A gente também vai divulgar que o link segue disponível, né, para quem estava em algum compromisso familiar, alguma atividade aí de pandemia, poder ver o filme depois. E o debate também fica disponível aqui no nosso Facebook, né? O Facebook é aberto, então não precisa ter Facebook para assistir. Então, também, quem quiser pegar o debate desde o começo, né, reassistir alguma parte, então vai ter o filme e o debate aí para continuar nesse universo do filme do Caio e né, de tudo que vocês falaram, que foi tão bacana. Então, até o próximo domingo. Cacá, Bruno, super obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigado e boa noite. Boa noite.